Olá lá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Black Box. Essa é uma aula bem aprofundada e longa, tá? Então, ela é a aula 5 ou 6 da sequência que vocês estão vendo. Então, se você quer apenas aprender como utilizar o método Black Box, as funções, o tutorial inicial, você pode até pular se você tiver com muita pressa. Porém, mesmo que eu estime que vai ser uma aula longa, é uma aula muito importante, porque é algo que nem todo mundo sabe, poucos falam por aí. É uma aula sobre regulação emocional, mas eu quero sair, cara, do senso comum que é aqui o mercado. Eu quero sair do senso comum do que é, eu quero entrar em mais uma parte de neurociências, de psicoterapia, que é uma das poucas coisas que eu estudo fora do trading que eu realmente amo estudar. Eu acho que se eu não fosse trader, cara, eu seria com certeza um neurocientista, algo desse tipo, tá? Então, eu vou falar hoje sobre regulação emocional e como o diário de trading, que é a aula anterior a essa, se enquadra, realmente se conecta com o que eu vou falar para vocês agora. Então, eu vou dar uma de coach agora, regulação emocional, a gente tem que ser frio, calculista, Thomas Shelby, não, calma. Não é nada disso. O objetivo da aula, cara, é te mostrar como a gente pode usar as nossas funções evolutivas do nosso cérebro a nosso favor. Opa, é. Como a gente pode usar, cara, a forma como o nosso cérebro foi construído ao nosso favor no trading. Sabe por quê? Já vou dar um spoiler, eu tô com um roteirinho aqui, mas eu vou já estender, dar um passo um pouco a mais por meio da aula, que, cara, o nosso cérebro não é programado para o ambiente do mercado, tá? Não é. Por que eu tô falando de emocional? Por que eu não tô falando de técnica, de uma super técnica de, sei lá? Cara, porque ele é um dos pontos mais difíceis para um trader desenvolver, tá? É relativamente simples tu aprender uma técnica de trading. Em um dia tu mata isso, cara. Eu consigo explicar a técnica que eu opero, a principal técnica, em 2 minutos. Me dá 2 minutos. Com uma pessoa, claro, que já saiba o que é um candle, o que é mercado, média, enfim. 2 minutinhos eu explico minha técnica principal. Claro que dá para aprofundar um pouco mais, né? Eu falar das nuances, mas em 2 minutinhos eu abordo 90% da técnica. Tá? Então um dia tu aprende a técnica, em uma semana tu mata. Tu aprende como aplicar, como botar as ordens, enfim. É fácil. O gerenciamento é um pouco mais complexo, né? Mas também não tem mistério, cara. É relativamente fácil você desenvolver um gerenciamento de risco e seguir esse gerenciamento. Tá? Na realidade é fácil você aprender, planejar seguir já é um pouco mais difícil, mas também não é um bicho de sete cabeças, tá? Pô, perder 2% no trade, 2, 3 no dia, tá? Isso não é, cara, nem de perto o que eu vou falar aqui pra vocês, né? O que eu vou abordar. Agora, emocional, cara, senta aí, relaxa, respira, porque não é do dia pra noite. Não é em 6 meses, não é em um ano, tá? Leva tempo pra se desenvolver um emocional. Um emocional que realmente funcione dentro do trading, dentro do mercado financeiro. Leva tempo. Mas é isso aí. Mas essa é a realidade, tá? Isso aí é a realidade, não vou mentir pra vocês. É a realidade. Eu mesmo tenho muitas coisas ainda pra crescer dentro do meu próprio emocional. Eu que já sou um trader profissional, eu que administro uma sala, tá? Na realidade, justamente por administrar uma sala, cara, administrar uma sala joga um peso muito a mais no trader que um, que um trader normal não tem. E, cara, agora eu sou responsável por mais dezenas de alunos que me acompanham ali, tá? Então a pressão acaba sendo um pouco maior. Mas isso aí eu já me resolvi, tá? O problema não é esse. São outros problemas que eu tenho que eu preciso validar ali para eu, cara, dar outro salto, né? Então, a sua evolução vai ser de saltos, tá? Eu não preparei nenhum slide nessa aula, vocês só vão me ver aqui um bate-papo, tá? Então, se você quiser minimizar aqui o vídeo, não é nenhuma produção hollywoodiana, é apenas eu aqui batendo um papo com vocês, estou aqui de boa na minha cadeira, tranquilo, né? Então, não preparei nenhum slide, eu tô lendo um roteirinho aqui e vou comentar ele e falar com vocês, tá?
eu quero que você entenda isso aqui como um papo direto entre eu e você. Então, cara, eu já falei que o emocional leva tempo. Por quê? Porque, cara, simplesmente a gente não é programado para lidar com os resultados aleatórios do mercado, tá? Esse ambiente, entre aspas, caótico, aleatório, difícil que é o mercado financeiro, a gente não é treinado para lidar com isso, cara. Não somos treinados no nosso contexto social e não somos treinados em relação à mente, nossa circuitaria mental, né? Sabe aqueles milhares de anos que a nossa raça humana ficou evoluindo, ou milhões de anos como sistema nervoso, né? Sabe, esse tempo todo o mercado vai contra tudo isso, cara. Vai contra tudo isso. Não é natural. O ambiente do mercado não é natural, tá? E, cara, um dos grandes problemas hoje da modernidade é que o ambiente em geral da vida de redes sociais, contexto, também não é natural, né? Os estímulos são hiperdopaminérgicos e acaba ferrando com a nossa circuitaria mental também. Mas na nossa história da raça humana é curto, né? Essa modernidade, tá? Mas o contexto de mercado é pior ainda, cara. Vai contra todos esses milhares de anos de evolução, que é os famosos vieses, que é, comportamentais. A gente desenvolveu vieses que nada mais, nada menos uma explicação bem bruta, bem robusta, tá? São atalhos de decisão, tá? Todos esses atalhos foram criados, desenvolvidos, selecionados pela evolução para a gente sobreviver. Então, cara, a aversão à perda, entre vários outros, ancoragem, a gente determinar, na realidade, ligar um resultado com uma possível lei, né? Enfim, por exemplo, a gente operar, entrar num trade e dar errado, tomar um loss, a gente vai ficar magoado daquilo, a gente vai lembrar daquilo. E a gente vai tender, quem não é treinado, a não repetir esse comportamento que é operar. Então, olha só. Por quê? Porque, cara, imagina lá antigamente, a gente caçador-coletor, a gente entra num arbusto assim, um amigo seu entra num arbusto assim e é devorado por um, sei lá, um tigre ou na verdade um leão, cara, a gente sabe que não é pra entrar no arbusto. Então a natureza é mais determinística, ou seja, arbusto, leão, perigo. Só que o trade não é determinístico, cara. Não é. Você entrar e dar um loss não significa que foi errado. Entrar no arbusto e ser comido é errado. Entrar num rio cheio de jacarés é errado. Agora, entrar num trade e ele deu loss, não necessariamente foi errado. Então, entenda que é isso, tá? Mas, cara, não se engana. Não se engana com as besteiras que falam por aí, porque não é 80% emocional, 10% técnica e 10% gerenciamento. Não é. É 100% de tudo. 100% de tudo. Não se engana, essa é a realidade, cara. Tu tem que ser bom em tudo. Não tem margem para erros. Então, mesmo que eu esteja falando da importância emocional, lembra, eu tô dando muito enfoque nele porque ele é o mais difícil de ser desenvolvido. Mas é 100% de tudo, cara. É um tripé. Três assim, né? É um tripé, tá? Se não tiver um, tu cai. Imagina uma cadeira. Então tem que ser 100% em tudo. Uma analogia boa é um lutador de MMA hoje em dia. Cara, hoje em dia, lutador de MMA, lá no começo até era, né? Por exemplo, lutadores de karatê ganhavam de sei lá o que, de jiu-jitsu conseguiam ganhar, mas hoje em dia, cara, o lutador de MMA não pode ser só um mestre em boxe, ou só saber wrestling, ou só saber jiu-jitsu. Se um cara de jiu-jitsu, campeão mundial, entrar num ringue de MMA, no octógono, ele vai levar uma surra, tá? Porque ele não sabe trocar. Da mesma forma que um cara só de boxe, tá? Um campeão mundial de boxe entrar no ringue de MMA, no primeiro chute que ele levar na perna, acabou a luta. Acabou. Então, um lutador de MMA tem que ser bom em tudo, não é 10% nisso, 50% naquilo. Claro, nas suas devidas proporções, tá, pessoal? Então, essa é a realidade. Se o cara não for igualmente bom em tudo, ele vai apanhar. Se você não for igualmente bom nos três pilares, você vai apanhar no mercado. Não tá gostando, cara? Pede pra sair, né? Porque essa é a realidade.
tá? Então, eu sei que você ouviu que era 50, 30, 20, enfim, 100% tudo. Tem que ser bom em tudo. Não é fácil, cara. Se fosse fácil, 90% dava certo. Mas com a realidade, 90% perde, ou 99, 95, sei lá. Então, cara, agora que eu abri o teu olho para a importância da parte emocional, bora lá pro objetivo da aula, que é a gente falar de regulação. A gente lidar com essas emoções, lidar principalmente com as emoções negativas, para que elas não atrapalhem a nossa performance no trading. Então, cara, para entender esse conceito bem, eu vou precisar entrar um pouco aqui em neurociência, um pouco em estrutura do cérebro, lembrando que eu não sou neurocientista, eu faço administração na faculdade. Eu não faço medicina, não faço psicologia, enfim, mas eu sou um puta estudioso desse assunto. Adoro estudar. Então, eu vou compartilhar o que eu estudei, o que é comprovado pela ciência, tá? Não estou dizendo que eu estou inventando nada aqui. Tá? Eu sou um dos poucos que fala isso no mercado, tá? Mas não sou um especialista, tá? Mas bora lá. Então vou ter que abordar um pouquinho aqui em neurociência para vocês. Não é nada muito um bicho de sete cabeças, tá, pessoal? Tá? É simples, simples. Então, eu vou falar. Você precisa entender um pouco da estrutura do seu cérebro, como ele é moldado, como ele funciona. E a principal estrutura, cara, que é a mais falada por aí, é o córtex pré-frontal. Acho que todo mundo já ouviu falar, cara, com o advento lá do Wesley, né, da Lanogard, que propagou muito a neurociência, a importância da neurociência na vida, o Brasil, tá? Muitas pessoas sabem hoje, então eu vou falar um pouco dele. O que é o córtex pré-frontal, tá? Cara, resumidamente, de forma muito bruta, simples e assertiva, ele é a parte racional do seu cérebro. É o que diferencia a gente dos animais. Uma das coisas, tá? Na sua devida proporção, pelo amor de Deus. É uma das poucas coisas que diferencia a gente dos animais irracionais, né? A gente é um animal racional, né? Cara, evolutivamente, pessoal, vocês têm que entender que ela é a parte nova. Ela é a parte mais nova, ela surgiu depois. É a parte mais nova do nosso cérebro em relação ao resto. A gente tem a teoria do cérebro trino, né? Enfim, que é uma parte reptiliana, uma parte sei lá o que, outra parte, enfim. A gente sim compartilha alguns circuitos neurais com os répteis, com, sei lá, com um crocodilo. Não, crocodilo não é réptil, né? Enfim, a gente tem partes compartilhadas com os outros animais. Agora, o que o ser humano tem é o córtex pré-frontal. Outros animais têm tem um córtex frontal. O que o ser humano tem que diferencia é o córtex pré-frontal que fica aqui atrás do seu olho, aqui na frente da testa, tá? Essa parte toda daqui, ó, tá? A gente, pessoal, não somos animais com mais neurônios no reino animal. Não somos. Por exemplo, um elefante vai ter mais neurônios. Porém, a gente é o que tem mais neurônios no córtex pré-frontal. Nessa área aqui, a gente é o que tem mais neurônios no córtex, tá? Então, se a gente pegar a densidade neuronal, a gente tem muito no córtex, tá? Então, cara, ele é a parte racional. Quando você vai tomar uma decisão, você usa ele. Quando você vai fazer um planejamento futuro, tá? Vou planejar uma viagem, você vai usar ele. Quando você vai planejar seu gerenciamento de risco, você usa ele. Quando você vai antecipar uma consequência futura de uma possível ação que você ainda vai realizar, você usa ele. Então você antecipa consequências. Quando você precisa dar um freio, inibir um comportamento, ou seja, vamos supor que tem uma cerveja aqui na frente, eu vou beber ou não posso beber. Então esse é o córtex pré-frontal, tá? É o órbito auricular, enfim. Não vou entrar nisso, tá? Mas é o córtex pré-frontal que te impede de beber. Isso aqui é água, tá? Mas que te impede de beber, tá? E, cara, é por isso que a gente faz muita merda quando tá bêbado, né? Porque o álcool inibe o córtex pré-frontal. Então a gente fica sem o nosso freio. É que nem um carro de corrida correndo lá em Mônaco. Imagina correr em Mônaco, pra quem conhece Fórmula 1, sem freio. A primeira curva é tchau, bateu. Certo? Então esse é o córtex pré-frontal.
Então, além de várias outras coisas, cara, uma forma de resumir bem o que o córtex pré-frontal é, ele faz a coisa que é difícil e não o que instintivamente a gente quer. Isso um córtex pré-frontal funcional, não hiperestimulado, tá? Que hoje em dia é raro pessoas assim, tá? E aí, cara, quando é observado uma redução na atividade do córtex pré-frontal, o cunho dos pensamentos da gente ou de alguma pessoa que você está observando é distorcido, cara. A gente não encontra os fundamentos na realidade, a gente começa a ser realmente irracional. Quando o nosso cérebro para de funcionar, o cérebro não, né? Quando o córtex pré-frontal diminui sua atividade. Então a gente começa a ter uma leitura da realidade que não necessariamente é aquilo. A gente começa a ver, é como se botasse uma lente no nosso olho e a gente vê tudo distorcido. Então, cara, sei lá, depois de uma semana de Lost, cara, tu vai tender a ver tudo como uma merda, como a vida é ruim, como eu fiz besteira, como o mercado não dá certo. Por quê? Porque tua parte racional é desligada, cara. Isso é muito interessante, tá? Como é que o córtex pré-frontal geralmente funciona, tá? Eu trouxe uma imagenzinha, tá? Tá em inglês aqui, mas é simples, tá? Não tenho o que falar muito, tá? Você vê aqui a parte grifada, tá? Verde. Eu acho que vocês não vão ver meu cursor, mas espera aí. Dá pra fazer um negocinho bacana. Espera aí. Ó. Então, ó. Aqui é meu cursor, ó. Vocês estão vendo essa parte toda grifada é o córtex pré-frontal. Sobre uma forma de não estresse, que é o estresse é um dos fatores que inibe, tá? Então, cara, ó, ele vai testar a realidade, ele vai monitorar erros, ele vai te guiar a atenção para as coisas importantes, ele vai inibir ações inapropriadas e vai regular a emoção, tá? Então, ó, você vê que ele vai comunicar com todo o cérebro. Quem está tomando conta do que tu está fazendo é o córtex pré-frontal, tá? Ó, ele que está enviando para o cérebro. Ó, ele está enviando para a amígdala, para o hipotálamo, para o estriado, tá vindo dopamina, noradrenalina aqui para o seu cérebro. Então, essa é a função dele. É isso que ele faz, tá? Então, aqui é uma forma visual, tá? Isso em não estresse. Agora, quando está estressado, bora inverter aqui. Então, quando você está estressado ou por ou bêbado, enfim, por algum motivo que o seu córtex pré-frontal não está funcionando, olha só, é o oposto. O resto emocional do seu cérebro é que vai tomar conta. Olha só, o córtex pré-frontal aqui tomando conta, olha as setas. E olha aqui como é que tá. A amígdala sequestra o seu córtex pré-frontal e tu começa a tomar decisões emocionais. Tu começa a tender a repetir hábitos, tá? Ruins ou maus, você começa a repetir hábitos. Tá? Entra a noradrenalina, a dopamina aqui, ó, você vai ter reflexos emocionais, ó. Sua atenção vai ser direcionada à sua emoção, então você é aqui que ocorre a distorção, tá? Então você vê a diferença entre essas duas imagens, tá? Em um córtex pré-frontal saudável e um córtex pré-frontal não saudável, certo? Então, quando a gente está em alto nível de estresse, isso aqui acontece. Opa, isso aqui acontece. Pronto, deixa eu botar assim, tá? Então, cara, quando a gente tá estressado, quando a gente tá com medo, quando a gente tá eufórico, o córtex pré-frontal tem uma atividade reduzida e as zonas emocionais, entre muitas aspas, tá, pessoal? Por favor, vamos de neurocientista, então, né? Então, as zonas emocionais tomam conta. Então, cara, para melhorar isso, o que é que a gente precisa fazer? O que é que a gente precisa fazer para melhorar isso aqui? A gente precisa ativar nosso córtex pré-frontal. A gente precisa fazer essa ativação dele, tá? Agora, a pergunta que fica é como eu faço essa ativação para ele tomar conta de mim? Essa é a pergunta de ouro e esse é o motivo da aula, tá? Como ativar o córtex pré-frontal? O que é que vocês acham que é? Então, para ativar, qualquer coisa que você fizer que envolva parar, respirar, racionalizar, vai ativar o córtex pré-frontal. Então, pô, você ponderar, parou, respirou,
Olha só, isso aqui aconteceu por causa disso, isso, mas isso é isso, ó, pondera. Você refletir também, que é quase ponderar, né? Enfim. Você contar para alguém, tá? De preferência um profissional da saúde, um psicólogo, tá? Mas eu sei que nem todo mundo tem acesso a psicólogo, enfim. Qual é a melhor forma? Escrever. Escrever é a melhor forma que a gente tem para ativar o córtex pré-frontal sozinho. Sozinho, sem ajuda, né? Porque uma das funções do psicoterapeuta é ser seu córtex pré-frontal, tá? Mas enfim. Então, cara, é escrever. Escrever. Mas, opa! Isso não é o diário? Escrever o que você tá pensando, o que aconteceu. Peraí. Hã? É, isso é o diário. Sim, cara, isso é o diário. Então, por que eu tô fazendo essa aula? Porque eu tô comentando, poxa, de tudo isso pra vocês. Porque, pessoal, um diário bem feito, se feito da forma correta, com os processos corretos, não é eu pegar aqui uma agenda aqui, ó, e falar, querido diário. Tananã, tananã. Isso até pode ajudar, é melhor que nada, eu concordo. Melhor que nada você fazer. Porém, um diário feito da maneira correta, com os processos corretos, ele vai disparar de atividade o seu córtex pré-frontal. E ele vai fazer isso aqui que está na imagem. Ó. Pera aí. Ele vai fazer isso aqui. Ele vai dar essa ativação toda aqui que vocês estão vendo. Tá? Então, cara, o diário é nada mais, nada menos que uma forma de você ativar essa área racional do seu cérebro. Tá? E aí, o formato SDF, né? O See, Felt, Did and Felt, tá? Tá aí para isso. Quando tu for fazer, bora lá puxar o diário agora. Deixa eu abrir aqui, Notion. Bora puxar o diário, monitor, certo? Então, cara, quando tu vai aqui no diário, olha só. Vai aqui no diário, clica, né? Vai fazendo seu planejamento pro dia, vai escrevendo o que você tá sentindo. Vai descrevendo o trade, vai mapeando uma decisão, vai fazendo checklist. Ou ainda mais quando você usa o detalhado, né? Que o detalhado é pica, velho. Olha só. O detalhado aqui, ó. Quando você faz todo esse processo aqui, faz o checklist, bota a imagem do trade, tu tá sendo obrigado, cara, a ativar seu córtex pré-frontal. Então imagina na sua cabeça você, quando tá fazendo isso, imagina essa parte do seu cérebro aqui sendo ativada, ficando vermelhinha. Isso é o diário. Essa é a importância. Então, ele vai ativar, ele vai contrapor todo aqueles prejuízos ruins de você ser emocional. É no diário, você escrevendo o que tá sentindo, cara. Escrevendo o que tá sentindo, tá? Então, o formato do diário do Black Box, ele é feito para isso, tá? Tu vai ser obrigado a jogar tudo o que aconteceu desde antes até depois no papel. E, cara, você fazendo isso, você escrevendo como tá sentindo, vai ajudar. Vai ajudar, tá? Eu tenho certeza. Que depois de um dia ruim, você usando o diário, e aí eu já tô entrando aqui em outra parte da área, que é outro tipo de ativação do córtex pré-frontal, que é focado em antecedentes, é o radar técnico, é outro tipo de ativar e eu vou abordar isso na próxima aula com vocês, tá? Aí esse aqui a gente tá focado, já aconteceu a besteira, você já operou, não necessariamente besteira, né? Você já operou, agora você vai escrever. O radar técnico é antes, tá? Enfim, mas bora lá. Então, o diário do Black Box é estruturado para isso, mas tem algumas coisas a mais que você pode fazer para otimizar, que é você fazer, cara, o questionamento socrático. Questionamento socrático, o que será? Cara, o questionamento socrático, algum professor de filosofia seu já deve ter feito, que é o que é solidão? Você vai, solidão é isso. Aí o professor pergunta, por quê? Aí você responde, por quê? Ele, mas isso aqui não é isso?
E ele vai te perguntando, tu vai enchendo o saco até chegar ao cerne principal da questão, né? Isso é o questionamento socrático. Pra quem não sabe, cara, quer algo mais aprofundado, tem no YouTube várias coisas sobre isso, tá? Vídeo de psicólogos falando de como fazer isso, tá? Mas, cara, entenda que o questionamento socrático é você fazer perguntas, buscar evidências para chegar ao cerne da questão. Então, cara, se tipo, eu tô triste porque eu perdi. Aí você vai começar a questionar. Então, bora lá. Eu tô triste porque eu perdi. Ah, se eu tô triste porque eu perdi, então, peraí. Perda significa tristeza. Por que perda significa tristeza pra mim? Ah, porque eu acho que perder é falhar. Mas o que é falhar no mercado? Falhar é não seguir o plano. Eu segui o plano? Eu segui. Eu segui o plano e perdi. Isso é uma coisa ruim? Cara, acho que não. Porque não necessariamente eu seguir o plano resulta num gain. Eu seguir um plano é aproveitar as probabilidades. Opa, então peraí, o mercado é probabilístico. Então eu nunca vou acertar sempre. Eu estava ciente disso? Então, ó, cara, você tá vendo que você vai chegando, vai se perguntando, até chegar no cerne da questão, até você entender o porquê diabos tu tá triste por causa que tu perdeu. Então, com essas perguntas, tá vendo que, olha só, ó, atenção, o microfone aqui, né? Atenção. Eu tava triste porque eu perdi. Eu fui perguntando, eu fui cada vez ficando mais racional. Olha só, então você foi se perguntando, seu córtex pré-frontal foi ativando e tu foi cada vez mais ficando racional. E aí tu não vai ter esse rebote emocional que é depois de uma, sei lá, uma semana de perdas. Sei lá, tu operou bem a semana toda, aí puta, tô triste. Chegou sexta-feira, tu. Que merda, né? Aí tu fica o fim de semana todo tristão. Cara, faz o diário, pô. Escreve. Faz o questionamento socrático. Tá? Procure evidências. Tá? Procure evidências. Por quê? Porque se você não procurar evidências, vai acontecer isso aqui, a sua amígdala, tá? Ela vai sequestrar é o famoso sequestro da amígdala, né? Ela vai sequestrar o seu córtex pré-frontal, cara. Ela vai fazer isso, ela vai dominar o seu córtex pré-frontal e você não vai conseguir por causa de medo, por causa de alguma emoção. Então, ó, tá vendo aqui, ó, associação emocional, amígdala. Então, ela vai sequestrar. Então, quando tu tiver com isso, você se pergunta, evidências. Me dê evidências, sua amígdala. Fala assim, cara. Me dê evidências, cara. Me dê evidências porque eu acho que isso aqui não está correto. E aí, quando você procurar evidências, isso aqui ativa e quem vai dominar a amígdala é seu córtex pré-frontal. Puta merda, que bagulho lindo, né? É, realmente é foda. Isso é muito lindo, cara. Então, por exemplo, quem tem medo de falar em público, ou quem tem agorafobia, né? Quem tem medo de sair em público. Você vai no supermercado ou vai no shopping, vou no shopping. Vou assistir um filme no shopping. Aí você vai, começa a ficar com medo. Aí você olha e tem umas pessoas rindo. Aí tu, opa, ela tá rindo de mim. Ah, mas aí, ó, o que é que aconteceu? Você ficou com medo, teve uma associação emocional forte, sua amígdala ativou, na verdade fica aqui no meio, e seu córtex pré-frontal baixou. O que é que você faz? Liga o seu córtex pré-frontal e começa a procurar evidências. Me dê evidências, sua amígdala. Você começa a se perguntar: peraí, eles estão rindo. Será que eles estão rindo de mim mesmo? Eles me viram? Cara, eu passei tão rápido, acho que eles nem me viram. Por que dois estranhos estariam rindo de mim num cinema? Então provavelmente eles não estavam rindo de mim. Provavelmente ele contou alguma piada. Então a maior chance do que aconteceu ali foi que eles estavam conversando entre si só e estavam rindo e eu passei. Então as coisas não estão correlacionadas. Quantas vezes eu estava com um amigo meu e ri e alguém passou do lado que não tinha nada a ver?
Opa! Então, ó, tá vendo? Você tá procurando evidências? Então, cara, tem um fluxo, tá? Preste atenção. Tem um fluxo que é daqui pra cá, né? Então, ó, situação gera um pensamento automático, que gera uma emoção, que gera um comportamento. Então, ó, semana de loss gera um pensamento de falha, de incapacidade, gera emoção de tristeza, barra depressão, comportamento, sei lá, tu fica realmente triste, ou tu fica para baixo, ou na próxima semana tu opera ruim. Segue esse fluxo. A situação aconteceu, tu não pode fazer nada. A emoção a gente não controla. Não controla, não tem como tu, vou parar de ficar triste, não tem. A emoção a gente não controla, cara. Então, bora lá de novo. Situação, pensamento automático, emoção e comportamento. O comportamento é dito, é controlado pela emoção, cara. Então é muito difícil tu mudar o comportamento ali, porque tu tem emoção adjacente a ele. Sobrou o que, pessoal? Os pensamentos. Então a única coisa que tu vai poder atacar ali é os pensamentos. Então, aconteceu uma situação, sei lá, tu levou um loss. Vai vir um pensamento automático que também você não controla. Você não controla os pensamentos que vem. Então, ó, bateu o barulhinho do profit. Turu, loss, vem o pensamento de opa, fiz merdas. Aí você ataca aí. Preferencialmente antes dele gerar emoção, tá? Preferencialmente você começa mesmo ali no trade se questionar. Será que eu fiz besteira? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Você pode até anotar, abrir um diário aqui no Notion, abrir uma página e começa a anotar. Vai ali no mapeamento do trade e mapeia, meu querido. Ou vai no SDF e mapeia, meu querido. Tá vendo que dá certo? Que tudo se conecta? Você pode fazer isso, mas você pode fazer isso mentalmente. A partir do momento que a situação aconteceu, ou você pode fazer depois, à noite. Não é o ideal, mas tudo bem. Você começa aí, cara, tu já no outro dia tu tá leve. Então, você não controla a emoção. Então não foque nela. Foque em como você encara a situação. Ou seja, quando surgir os pensamentos automáticos, ataque ele. Ataca direto com os processos do diário. Com todo o ambiente aqui, que tá o monitor, né? Vocês não estão vendo, mas tá o monitor do Black Box. Cara, então é isso. Esse foi o nosso papo de hoje, cara. Eu tô muito feliz com essa aula, gostei bastante de gravar ela. Espero que tenha feito sentido para vocês. Avaliem aqui, dê as estrelinhas, tá? E comentem se realmente fez sentido. Qualquer coisa, cara, tô à disposição, só me chamar. Muito obrigado e até a próxima aula.